Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Adley e na aula de hoje nós vamos resolver mais um importante problema teórico da eletrostática. Acompanhe. Suponha que tenhamos um corpo com uma certa densidade de carga conhecida e queremos determinar, num campo P de suas vizinhanças, como calcular o campo elétrico gerado por essa distribuição contínua de cargas no ponto P. Você sabe como fazer esse cálculo usando as densidades de carga? É o que veremos daqui a pouquinho. Aproveite aí e, se já quiser, para não esquecer, já deixe o seu like. Voltarei com você já já. De volta com você, estudante, e nesta aula, então, vamos resolver um problema fundamental da eletrostática. Dada uma distribuição contínua de carga, distribuição D, que pode ser linear, superficial ou volumétrica, como calcular, em função das densidades de carga, o campo gerado pela distribuição no ponto P. Portanto, encontrar campo elétrico no ponto P, é o nosso trabalho. Um primeiro método que poderemos pensar do ponto de vista teórico é fazer um particionamento, uma partição da carga total desse corpo em pequenas unidades finitas, ΔQ1, ΔQ2, ΔQ3, digamos, N parcelas da carga total. E determinarmos para cada uma delas, por exemplo, para ΔQ1, qual é o campo estabelecido por essa parcela de carga, que chamaremos de ΔE1, no ponto P. Notando que ΔQ1 está a uma distância, a uma separação R1 do ponto P. E assim, considerando cargas pontuais, podemos efetuar o mesmo procedimento para os demais elementos da partição. Então, para ΔQ2, no ponto P, a uma separação R2, teremos ΔE2. E da mesma forma, podemos fazer para ΔQ3, que estará a uma distância de separação R3 do ponto P e criará nesse ponto o campo ΔE3. E assim prosseguiríamos para os N elementos da partição de carga que fizermos nesse objeto. Poderíamos ter N igual a 1 milhão. E daí? E daí, podemos pensar agora em aplicar o princípio da superposição. O que ele nos diz? Que o campo nesse ponto P pode ser obtido como a soma vetorial dos N campos criados pelas N partes de carga que nós estabelecemos. Mas cuidado, nesse caso, a nossa soma dará um valor aproximado do campo E. Nesse caso, o somatório, que podemos representar na forma somatório de ΔEI de I igual a 1 até N, nos fornece um valor em primeira aproximação do campo E. Então, nesse caso, como obter o valor exato se esse valor do somatório finito é apenas uma aproximação? Teríamos, então, que passar ao limite essa soma de tal maneira que tivéssemos um número de parcelas de carga, N, tendendo a infinito. Portanto, o valor exato do campo E no ponto P, produzido por toda a carga presente no corpo, será, a rigor, o limite do somatório de ΔI de I igual a 1 até N, quando N tender para infinito. Mas aí, estudante, você deve estar se perguntando, mas como obter esse limite? Um limite em que a passagem requer que N tenda para infinito. O que é isso? Bem, dos seus estudos de cálculo, certamente você deve se lembrar. Esse é o famoso limite de uma soma de Riemann, grande matemático do século XIX, que estabeleceu esse tipo de limite. E, fisicamente, o que ele implica? Vejamos lá. Ele implica duas questões. A primeira é, ao invés de pensarmos numa parcela finita de carga, ΔQI, no limite, quando n tender a infinito, essa parcela tenderá
para uma carga elementar diferencial de Q. Ou seja, veja na imagem 2, ao invés de partes finitas, N, ΔQi, nós vamos agora trabalhar apenas com uma carga diferencial de Q. Essa é a primeira implicação do limite da soma de Riemann. Veja agora a segunda. A segunda diz respeito ao campo elétrico criado por essa parcela de carga. Antes, para ΔQi, o campo era um campo ΔEI, genérico, com I variando de 1 a N. Na passagem ao limite dessa soma de Riemann, com N tendendo a infinito, o campo elétrico passará a ser um campo elementar dE. Concretamente, veja na imagem 2, então, para uma carga diferencial infinitesimal dQ, teremos a uma distância r, onde se localiza o ponto P, a criação de um campo elementar dE. E como obter o campo dE? Bem, dQ pode ser pensada como uma carga pontual, e dessa maneira já sabemos expressar o campo que ela produz. Então, teríamos dE igual a K0, valor da carga que cria esse campo, nosso elemento de carga dQ, sobre R2, quadrado da separação até o ponto em que observamos o campo, vezes o unitário da separação R. Lembre-se como obter esse unitário. U é exatamente o vetor unitário da direção que conecta o elemento de carga dQ ao ponto de análise do campo. Lembrou-se? Muito bem, mas a relação 1 é apenas o campo elementar produzido por um elemento de carga. Queremos o campo produzido por toda a distribuição. Como proceder? Por integração. O limite da soma de Riemann a que nós aqui nos referimos é exatamente a integral. Integral das contribuições de todos os campos elementares dE sobre a distribuição de carga que contém o corpo que estamos analisando. Portanto, relação número 2 nos dará, de maneira absolutamente geral, o cálculo do campo produzido pela distribuição D. Agora, lembre-se, esse corpo pode ser de distribuição linear, uma barra muito fininha, carregada, pode ser de distribuição superficial, uma placa carregada, ou pode ser um corpo com extensão volumétrica apreciável, como esse que destacamos na imagem 2. Em qualquer desses três casos, as relações 1 e 2 nos darão o campo produzido pela distribuição. Mas há duas notas às quais você deve ficar muito atento. Isso variará de problema a problema. Acompanhe. Primeira nota. O elemento de carga dQ, que aparece na expressão número 1 e que aparecerá por consequência na 2, quando formos proceder ao cálculo direto da integral, esse elemento de carga dQ deve ser expresso, veja lá, em função da densidade de carga da distribuição D. Lembra-se? Essa distribuição pode ser linear, lambda, superficial, densidade sigma, ou volumétrica, densidade ρ. Portanto, em conjunto com as relações 1 e 2, deveremos usar também conforme o caso. Número 3. Caso a distribuição de carga seja linear, uma barra, como disse, fininha, carregada, utilizaremos na expressão número 1 dQ em termos de lambda dL, densidade linear, elemento de comprimento, caso seja, como disse, uma barra, por exemplo, ou uma outra linha curva de cargas. Também podemos usar, conforme o caso, se a situação envolver uma distribuição superficial, relação número 4. dQ igual a sigma, densidade superficial de carga, vezes dA. Nesse caso, dA seria um elemento da área da superfície do corpo em que existe carga distribuída. E, finalmente, como é o caso da nossa imagem número 2, deveríamos substituir dQ por ρdV. Ρ, densidade de carga volumétrica presente no corpo, dV, o elemento de volume que o caracteriza. Muito bem? Segunda nota importante. Veja lá.
As relações 1 e 2 também envolvem, note, o unitário e a própria distância de separação R entre o elemento diferencial de carga e o ponto de análise do campo. Ambos, na maioria dos problemas mais complexos e mais gerais, R e U, veja lá, deverão ser expressos conforme a geometria de D, o formato geométrico do corpo que contém a distribuição de carga, e também em termos do sistema de coordenadas utilizado. Ou seja, tanto R como U poderão ser expressos em termos das coordenadas cartesianas, x, y, z, ou outro sistema, como coordenadas esféricas, cilíndricas, dependendo do problema que seja analisado. É isso que veremos, então, nas nossas próximas aulas. Como aplicar essas 5 relações para resolvermos e determinarmos o campo na vizinhança de uma distribuição contínua de carga. Muito bem, estudante. Então, gostou do vídeo? Se sim, deixe o seu like, compartilhe e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Então, até a próxima aula e bons estudos!